Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Olha, são dois assuntos diferentes. Primeiro, eu sou contra o Flamengo voltar a ter torcida no estádio, enquanto todos os outros times não acho justo. Não que na prática isso vai mudar, mas o Flamengo vai se beneficiar porque vai ter a torcida. Não, aí o Flamengo já se beneficia porque tem um time muito melhor que os outros aí, exceção do Atlético Mineiro. Então o Flamengo com torcida, os sem torcida, jogando contra esses times aí, vai ganhar de qualquer jeito. Mas não acho certo, acho que tem que começar todo mundo na mesma época. Agora, a CBF marcar 4 jogos do Flamengo em 8 dias, isso também é um absurdo. Esse é o preço que o Flamengo paga por ter o melhor elenco do Brasil, por mandar mais jogadores para a seleção, tá errado. Isso me cheira até cara às vezes de retaliação, entendeu? Mas os caras vão falar, mas o Flamengo tem elenco. Tem. Agora, 8 jogos em 4 dias, numa reta final de campeonato, não é certo. E o assunto Daniel Alves continua rendendo. Ele acertou a sua rescisão com o São Paulo, irá receber parceladamente o que o São Paulo deve em 5 anos, ok. Mas agora é o seguinte, Daniel Alves está livre no mercado. Segundo ele, já recebeu algumas propostas e entre elas propostas do Brasil. Porém, o nome de Daniel Alves é muito falado no Flamengo, que tem esses laterais direitos aí. A nossa produção preparou uma tela. Flamengo que acabou de contratar o Davi Luiz, para a zaga. Ele pode estrear domingo, inclusive, contra o Grêmio ou na quarta-feira contra o Barcelona. Tem o Felipe Luiz, tem o Diego Alves, tem outros jogadores no elenco com mais de 30 anos. Os laterais direitos do Flamengo, Maurício Isla, Rodinei e Mateuzinho. O Flamengo, eu vou mudar a pergunta, tá, produção? Me perdoem aqui essa indisciplina, mas eu vou mudar a pergunta. Pedro Ivo, o Flamengo precisa de Daniel Alves? João, achei que você ia vir com alguma coisa mais suave, em sexta-feira, 7h20 da noite, a gente já aqui mirando aquela hora de sextar, Calçade querendo tomar a caipirinha dele, e você me vem com pergunta difícil. Olha só, você tem um ponto muito interessante, você colocou ali na tela, Isla, Rodinei e Mateuzinho. Talvez se a gente pega para colocar Diego Alves no gol, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão com Thiago Maia, do meio para frente a gente não precisa falar. Talvez a lateral direita seja a posição que não tenha exatamente um grande brilho, né? O Isla talvez não conseguiu entregar aquilo que dele se esperou quando foi contratado. Saiu o Rafinha, tinha um grau ali de exigência na reposição, veio o Isla, não brilhou. O Daniel Alves pode agregar? Claro que pode. Ninguém aqui é maluco de falar que o Daniel Alves não agrega, não tem qualidade, principalmente não sei não, chegar com peso de camisa 10. Eu vou falar por mim. Se ninguém vai falar, né? Porque se não chegar, tá achando que ele jogou nada no São Paulo. Camisa 10, tem que resolver tudo, tem que salvar a lavoura, tem que tirar o clube da fila, do jejum. E é claro que ele agrega em qualquer clube do futebol brasileiro, ele vai chegar para jogar. Mas aí tem uma outra situação, o que é necessário? Necessário é você pegar um jogador só porque ele está no mercado, ele vai topar se enquadrar? O Flamengo hoje tem um projeto muito claro, um projeto de protagonismo no cenário sul-americano e um projeto de relevância no cenário mundial. O Daniel tem outro projeto, que é um projeto muito pessoal, e muitas vezes, inclusive, a minha discordância em relação ao comportamento dele é que o projeto pessoal sempre esteve acima do projeto do clube onde ele passou recentemente, São Paulo. Será que o Flamengo precisa desse jogador nesse momento? Será que o Flamengo, fechando o elenco como fechou com o Davi, com as peças de reposição, equilibrando o elenco do meio para frente? Eu não sei se dá para a gente chegar aqui, João, e falar o Flamengo precisa do Daniel Alves. Se o Flamengo quiser brigar por tudo, até porque é bom lembrar, né? O Daniel só jogaria o segundo turno do Campeonato Brasileiro. A Libertadores e a Copa do Brasil ele não pode jogar. O contrato dele seria até quando? Até o final do ano que vem? Seria um contrato para ele utilizar, entre aspas, do Flamengo para mirar uma Copa do Mundo? Ele vai estar muito mais preocupado com isso? As convocações serão agora em sequência.
Tem 2 janelas agora, tem janela no primeiro semestre do ano que vem, segundo semestre do ano que vem tem uma penca de janela, então assim, vai desfalcar. É o que exatamente? Então, essa balança é muito complicada de analisar, João. O Flamengo tem um projeto muito claro e tem um elenco muito claro para entregar esse projeto. Não há exatamente uma necessidade, respondendo a sua pergunta. O Flamengo não está desesperado. É o que eles sempre falam, né? Estão atentos ao mercado. O Daniel vai topar diminuir bastante o patamar salarial dele, a gente fala em 1,5 milhão por mês de São Paulo. Ele vai topar cortar para quase 1/3 disso no Flamengo? Ele vai topar, em muitos momentos, não ser protagonista? Ele vai entender que nos principais jogos da temporada, talvez uma final de Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, final possível de Libertadores, ele não vai estar em campo? Então, assim, não vejo exatamente uma necessidade. Estou aqui dizendo que seria um mau negócio? Dependendo do preço, não. Agora, necessidade, desespero, ir atrás de qualquer jeito, acho que não. Inclusive, acho que quem está muito mais desesperado para buscar um grande clube é o Daniel do que exatamente o Flamengo desesperado em ter esse grande jogador no momento. Perfeito. Algumas opiniões aqui da galera. O Peter Felipe. Na minha opinião, quem deveria ser titular do Flamengo na lateral é o Mateuzinho. Ele é jovem e está mostrando um grande potencial. Obrigado, Peter. O Bazevedo está dizendo aqui, não precisa do Daniel Alves no Flamengo. E o Carlos Silva está dizendo, a culpa é da imprensa. Vocês estão tentando empurrar o Daniel Alves para o Flamengo? A última pesquisa deu 72% da torcida dizendo que não quer. Depois informe para a gente, por favor, qual foi essa pesquisa, Carlos Silva, por gentileza, para que a gente possa informar aqui. Mas eu noto isso, há uma divisão. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Professor Paulo Calçade. Vamos ver se você vai entrar nessa, hein, mestre Calçade? O Flamengo precisa de Daniel Alves, Calçade? Eu não contrataria hoje. Pelo seguinte, vai jogar Libertadores? Não. Isso é um título importante. Restam 3 partidas. Ele não pode disputar. Então você está pensando no Daniel para uma reta final de brasileiro e o ano que vem. Você não pode dar 6 meses para ele. Isso se ele não quiser. Se for conversar com o Daniel, você não fala, olha, 22 e 23. Vai jogar até 41 anos. Você não sabe. Ou se ele topa até dezembro do ano que vem, sonhando que, se eu estou no Flamengo, é muito mais fácil o meu rendimento ser superior e eu ser convocado para a Copa do Mundo. Ele pode ter um projeto Copa na cabeça dele, como ele teve Olimpíadas, e ele conseguiu encaixar perfeitamente e foi para os Jogos Olímpicos. Depende muito do que passa pela cabeça dele. Agora, ele tem limite, ele não é eterno. Então, um contrato de um jogador de 40 anos muito longo, jogador assim de 38, nessa idade, não é regra. Tem jogadores que aos 34 já vale isso. Tem jogador que aos 34 já tem uma queda de rendimento absurda. No Daniel, não. O Daniel está conseguindo se manter aí numa idade mais avançada. Mas um jogador com a idade mais avançada, próximo aos 40, você tem que monitorar mês a mês. Você não tem certeza que daqui 2 anos ele está jogando a mesma coisa. E aí eu vejo Mateuzinho, Isla e o Rodinei que voltou. Você contrata o quarto com todo este currículo e você deixa no banco, faz a república dos laterais direitos, aí deixa no banco? Não, ele tem que jogar, certo? A menos que Renato Gaúcho olhe para ele e pense, poxa, esse cara aqui não é lateral, vai jogar no meu meio de campo, né? Quando não tiver ali o Diego, ele vai entrar para jogar ao lado do Arão. Sei que o Renato já fez isso, jogou até Copa do Mundo assim. Em 2010 chegou a jogar nessa posição, uma necessidade. Então depende muito agora, e depende dos valores, do período do contrato e o que você vai fazer com 3 laterais. Porque senão, o Flamengo pode, o Flamengo deve, eu entendo que não. Perfeito. Agora, Birner, o encaixe dele no time, hein, Birner? Como lateral, como meia, a gente viu que no São Paulo muitas vezes ele preferia jogar não exatamente como um lateral direito. Como seria esse encaixe? E outro ponto também que as pessoas falam bastante, Birner, é da média de idade do time do Flamengo, que já tem alguns jogadores acima de 30 anos, e chegaria aí o Daniel com 38 para 39. Esse, na verdade, é um problema, se for um problema, ou se passar a ser um problema, que por enquanto não é, do time, né? Não é um problema do Daniel Alves especificamente. O Flamengo vai continuar tendo uma zaga com alta média de idade, uma linha de zaga e de laterais, independentemente do Daniel Alves. Ele só vai aumentar um pouco essa média num jogador que fisicamente está muito bem para jogar. Eu acho o seguinte, João, o Flamengo precisa do Daniel Alves para ser campeão? Não precisa. O Flamengo já tem um time que pode disputar
qualquer título. Daniel Alves melhora o Flamengo? Eu acho que sim. Acho que o Daniel Alves leva aí pro lado direito uma coisa que o Flamengo não tem. Lembrando que o desempenho dele no São Paulo pelo meio foi melhor do que jogando pelo lado do campo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só acessar os números. Acho que vai facilitar para quem quiser ver a participação dele e tal. Ou olhar os jogos com devida profundidade, olhando a movimentação dos jogadores sem bola, né? Do tipo de influência que o cara tem na partida. Mas o Flamengo não precisa de um jogador pelo meio. A não ser uma situação de extrema emergência de muitos desfalques, o Flamengo também não precisa de um lateral, mas na lateral a diferença do Daniel pros concorrentes é maior do que a diferença do Daniel no meio de campo, onde o Flamengo já tem um time bem consistente e com muitas opções. Então se o Daniel for contratado, ele vai ser contratado para jogar do lado direito. Eu acho que o Flamengo também não precisa pagar um grande salário pro Daniel, porque quando o São Paulo traz o Daniel tem proposta da Europa, tem proposta de vários lugares, o mercado está aberto, né? Você tira ele do time europeu. Agora as principais clubes da Europa, onde o Daniel pode continuar com boa visibilidade, que é algo que parece que ele faz questão, por causa da seleção brasileira também, não podem contratá-lo, né? Aqui no Brasil, poucos times têm capacidade de pagar o Daniel Alves ou atraem o Daniel Alves para jogar futebol. Então o Flamengo pode fazer uma negociação muito boa financeiramente, pode pagar o salário do jogador que ganha bem no futebol brasileiro como qualquer outro, não de um jogador extra classe como fazia no São Paulo, exatamente pelas condições de mercado. Provavelmente se o Daniel Alves estivesse jogando na Europa, o Flamengo não tentaria contratá-lo e se oferecesse o salário que deve ter oferecido, segundo o que eu leio, né, das negociações, o Daniel Alves recusaria esse salário. Então eu acho que é um negócio bem conveniente para o Flamengo. Eu, no lugar do rubro-negro, apesar do jogador não poder atuar em vários torneios, né? Não pode atuar na Copa do Brasil, não pode atuar na Libertadores. E também ser um dos jogadores que podem ser convocados para a seleção, eu acho que é um jogador que, quando entrar em campo, vai agregar, vai ajudar, principalmente na criação. Na marcação ele é um jogador bom, na criação ele é um jogador acima da média.